No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, a Bíblia diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus nos criou, Deus nos conhece e Ele sabe qual é o melhor para nós. Então, quando Ele fez o homem, Ele colocou o homem no jardim, não colocou o homem numa cidade. Por quê? Porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe qual é o melhor para nós. Então, você morando na zona rural tem muitos benefícios. O primeiro deles é para a saúde. Você vai respirar puro, vai tomar uma água livre das contaminações químicas. Você vai se exercitar mais, porque na zona rural é necessário que você ande mais, que você pegue mais peso. Então, isso fortalece a tua musculatura. O sistema sanguíneo funciona melhor, não tem as poluições sonoras, que é terrível para o nosso cérebro, estressa extremamente. Não tem a poluição visual, não tem tantas coisas ruins que tem na cidade. Então você tem uma saúde melhor e segundo, a tua vida espiritual também é melhor. Você está longe das contaminações do pecado, das perversões que tem na cidade. Você também está em contato com a natureza, você está vendo a mão de Deus em todos os lugares. Então a espiritualidade no campo é bem melhor. Além disso, a vida conjugal, o casal se relaciona melhor porque tem uma proximidade maior um com o outro. E para os filhos é uma grande bênção. Os filhos têm uma vida mais simples, eles são criados na simplicidade. Após o pecado, após a queda, aí você vê lá Nimrod foi o primeiro a construir cidades em rebelião contra o plano original de Deus. E depois do dilúvio nós vemos ali a rebelião também do povo na construção de Babel. Veja que as cidades elas foram construídas no sentido de rebelião contra Deus. E no livro de Lucas, no capítulo 17, o verso 26 e 27, fala que nos últimos dias as cidades se tornariam semelhantes a Sodoma e Gomorra. É um ambiente altamente pecaminoso e impróprio para a habitação daqueles que querem servir a Deus. Aqui neste livro, no capítulo 7, aqui do livro Eventos Finais, todo esse capítulo é falando sobre a vida no campo. Note que ali mostra que o ideal é que todos vivam na zona rural, próximo à cidade, para evangelizá-las. Entretanto, é bom que se entenda que o livro Eventos Finais, na verdade, ele é uma compilação e ali são vários textos tirados de outros textos. Eles relatam um contexto do século XVII, em que a população era rural. Porém, nós estamos aí no século XXI, as pessoas vivem, na maioria absoluta, na zona urbana. Isso é mal? Sim, mas essa é uma realidade. Então, esses textos não condiz bem com a realidade atual. Se você pode realmente morar no campo, você tem condição para isso é muito excelente. Porém, está havendo um movimento das pessoas fugindo para o campo com medo das perseguições, com medo da grande angústia que está para recair sobre a terra. E no livro de Apocalipse, no capítulo 12, 13 e 14, relatam de fato que essa perseguição está muito próxima. Vai haver aí Satanás com os seus dois aliados, que é a besta da terra e a besta do mar. Eles irão proclamar a maior perseguição já registrada na história contra os cristãos, quando tentarem impor a adoração ao sistema da besta. Já no Espírito de Profecia, também fala muito sobre essas questões de abandonar a cidade no contexto de perseguição. Nesse ano, a editora Sá Feliz, que é uma editora de livros da Espanha, da Igreja Adventista, ela promoveu uma série chamada Eventos Finais. Ali, os pastores mais especializados nos assuntos expuseram ali o que de fato irá ocorrer conforme o que cremos na Bíblia e no Espírito de Profecia. E o pastor Gluck Quispe, que é diretor da Universidade Adventista no Peru, ele foi o responsável por falar sobre a fuga na cidade no contexto da perseguição. Então, ele fez uma pesquisa aprofundada nos originais do Espírito de Profecia, e ali ele relatou o que de fato está escrito para os cristãos deixar a cidade no contexto da perseguição.
O link da palestra completa está aqui na descrição para que você assista na íntegra. Olhei no link do site oficial que a igreja tem. Aliás, para todos que estão nos assistindo, a igreja liberou todos os materiais de Ellen White. Isso está no site egwwritings.org. Você já pode conseguir essa informação. Lá eu procurei os materiais originais. Não estou falando das compilações posteriores, estou falando sobre o que ela realmente escreveu. Juntei a palavra cidades com a palavra fugir para comparar logicamente em inglês é to flee, pois Ellen G. White escreveu em inglês. To flee, que é fugir, ou fled, porque poderia estar no passado, certo? Fugir das grandes cidades aparece 11 vezes especificamente no tempo do fim. Essa citação se repete 6 vezes, repete-se constantemente em O Grande Conflito, em outros livros de sua biografia. Ela diz: vi espada, fome, pestilência e uma grande confusão na terra. Os ímpios pensaram que tínhamos trazido juízo sobre eles e decidiram livrar a terra de nós, julgando que assim os males cessariam. E a visão continua e diz: no tempo de angústia, todos nós fugimos. Ela viu que realmente vamos fugir das grandes cidades. E isso é reafirmado novamente em 1844, quando ela diz: o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em pequenos grupos. Ou seja, não fugiremos apenas das grandes cidades, mas também das pequenas. Então, o que vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Justamente, ela diz que quando começar a lei dominical. Nessa época, fugiremos não só das grandes cidades, mas também das vilas e aldeias, como ela menciona. O contexto para deixar a cidade está diante da imposição da marca da besta. E conforme Apocalipse 13, você vê ali 2 leis para dizimarem o povo de Deus. A primeira é: não compra e nem vende. Então, nesse momento que sair esse decreto, conforme Apocalipse 24, muitos irão morrer. Ali fala que viu os decapitados por se recusarem a adorar a besta, serão mártires. Haverá necessidade de alguns morrerem para converter milhares. Porém, quando sair o decreto de morte, literalmente, não vai haver mais martírio, porque não vai haver necessidade de testemunhar mais para ninguém. Por quê? Porque nesse momento a graça, ela terminou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E o que o povo de Deus vai fazer nesse momento em que saiu o decreto, morte aos que não adorarem a besta? Como vai fazer para se alimentar e para se proteger desse terrível decreto? No livro de Isaías, no capítulo 33, no verso 16, a Bíblia diz: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Então note que nesse período o povo de Deus vai fugir para as montanhas, para os lugares longínquos, e o resultado vai ser esse: Deus vai cuidar do seu povo. Anjos de Deus darão alimento, anjos de Deus serão comissionados para proteger o seu povo. A nossa preparação não é uma casa no campo, a nossa preparação ela é espiritual. É bom que eu entenda isso. E para aqueles que estão se preparando para essa grande angústia, comprando terras, mudando da cidade para o campo, veja só o que está escrito aqui no Primeiros Escritos, na página 56, diz o seguinte: o Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seriam tomados deles por mãos violentas, e estranhos ceifariam os seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Então, amigos, não há necessidade de fazer provisão para perseguição, para angústia. Por quê? Porque quando isso ocorrer, se você tiver uma casa no campo,
Não se preocupe. Homens maus irão chegar na tua casa, irão tomar tudo que é teu. Aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-vos-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É isso que está acontecendo agora. Muitos cristãos estão com coceira no ouvido, não estão aceitando o que a Bíblia está falando, não estão aceitando o que o Espírito de profecia está falando, mas está um alvoroço, estão se cercando de mestres. Nas redes sociais tem aí vários mestres que se levantaram, estão levando as pessoas a seguirem rumos contrários ao que a Bíblia e o Espírito de profecia estão falando. Então cuidado, se você está nesses grupos, você pode mais tarde até apostatar da fé por ter tomado uma decisão errada e depois não vai dizer que foi a igreja que te orientou a fazer isso, porque não foi. É como no livro de Efésios, capítulo 4, 14 diz que são como meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina. Não há uma mensagem sólida na Bíblia e no Espírito de profecia para você abandonar agora fugindo das angústias que estão vindo sobre essa terra. E eu quero concluir com o que está escrito aqui no livro Eventos Finais, aqui no final do primeiro capítulo, na página 12. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e adiantarão aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. É isso que está acontecendo. Eu estava recentemente em uma igreja na qual a maioria das pessoas abandonaram aquela igreja e foram fazer uma comunidade no campo. Abandonaram o dever presente. Qual que é o dever presente? Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. As pessoas estão perecendo por falta da mensagem dos 3 anjos. E Deus chamou você para pregar essa mensagem. E se você for para o campo, formando ali uma ilha, vivendo ali ilhado, com a mensagem só para você, você está abandonando o dever presente. Além disso, não é tão fácil de viver no campo como se pensa. Para uma terra produzir, ela leva em média 3 anos. Então, se você não tem condição de comprar algo já pronto, já bem beneficiado, vai sofrer muito, vai ter grandes aflições, porque não é tão fácil a vida no campo. Quando você chega numa chácara, você vê ali as plantas já produzindo, tudo bem feito, você não sabe quanto tempo levou para chegar naquele patamar. E no momento, Deus tem abençoado cada um com conforto e com muitas bênçãos. E as pessoas estão abrindo mão disso e estão antecipando o sofrimento. Por exemplo, eu vi casos de uma enfermeira que era concursada e fugiu para o campo, abandonando o emprego. Como vai viver? Outro, um ex-policial, no último ano, faltava apenas 1 ano para ele se aposentar. Ele largou tudo e foi para o campo. Eu não sei como essas pessoas estão vivendo. Então veja, não é fácil. Nós estamos num mundo que você precisa de transporte, você precisa de água, você precisa de energia, você precisa de comida, você precisa educar os teus filhos. E o campo, por si só, não proporciona isso totalmente de forma imediata. Há uns 15 anos atrás, eu fui dar estudo bíblico para um senhor. Ele nasceu na igreja adventista, os pais adventistas, e naquele momento que eu estava dando estudo bíblico para ele, toda a família dele tinha abandonado a igreja. Qual a razão? Simples, porque eles moravam em São Paulo e foram morar numa cidade remota do Pará. Além disso, eles compraram uma terra muito distante da cidade. Imagine, eles não sabiam nada de mato e foram morar no mato. E eles sofreram tanto, e para completar, uma irmã dele morreu vítima da malária. Então, ele culpou a igreja por ter arruinado a vida dele. Mas em nenhum lugar a igreja aconselhou para isso, a não ser alguns extremistas. Então, para que você não passe por isso, siga o que Deus está falando. Se você tem condição de ir, amém, vá, que bom.
Mas se você não tem, não se precipite. Não vá por cabeça de pessoas que estão agindo com má fé. Tenha cuidado. O maior perigo para os cristãos no momento não será de fora, e sim de dentro. Pessoas estão sendo usadas pelo mal para desviar as pessoas do foco. O plano de Deus para você hoje é esse. Prega o Evangelho. E se você está morando no campo, com a condição que Deus te deu, também não negligencie o dever presente. Pregue, fale de Jesus. Que o Senhor abençoe, que nos dirija, que nos ilumine e que a nossa mente esteja aberta para ouvir a voz de Deus e não a voz de homens. Ó Senhor, nos abençoe. Meu Deus, não permita que caiamos em erro e em enganos de homens, mas que sigamos, Senhor, aquilo que Tu tem para nós. E principalmente, no momento atual, é de levarmos o Teu Evangelho para aqueles que estão em trevas. Em nome de Jesus. Amém.